Então, obrigada, né? Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito o convite para participar dessa roda de conversas, né? Porque, para mim, o doutorado sanduíche, assim, foi uma experiência maravilhosa, sem dúvida. Eu acho que foi a melhor experiência que eu já tive, né? Como outros falaram, né? A gente entra uma pessoa e volta a outra, né? E isso pessoalmente e também profissionalmente. Então, né, eu vou fazer uma apresentação, né, sobre a minha formação, uma introdução, né, sobre o meu programa no Brasil de pós-graduação. Vou falar um pouco sobre a instituição no exterior, algumas informações que são importantes para quem está pensando, então, em fazer o sanduíche, a contribuição, né, para minha vida pessoal e profissional, e também oportunidades, né, que eu tive relacionadas, então, à minha ida para fora do país. Então, em relação à minha formação, eu sou formada, então, em Biologia Marinha e Costeira, pela URGS, né? Esse curso é uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Fiz meu mestrado e meu doutorado, então, no programa de pós-graduação em Oceanografia Biológica da FURB, e também fiz um pós-doc, né, no programa de pós-graduação em Oceanologia. Em relação ao meu doutorado, né, ele iniciou em 2014, sob orientação, então, do Dr. Eric Muchagata, que é vinculado ao Laboratório de Zooplâncton, no Instituto de Oceanografia, e fui orientada pelo professor Alexandre José Macedo, da URGS, né, que é vinculado, então, ao Laboratório de Biofilmes e Diversidade Microbiana. Né, o título da minha tese, então, é Do Plâncton ao Benthos, influência de diferentes fatores físicos, químicos e biológicos no processo de bioincrustação. Durante, então, o desenvolvimento da minha tese, né, foram surgindo perguntas que demandavam uma estrutura para a realização de experimentos de campo, né? Nisso, né, a gente vendo essa necessidade, foi cogitado, então, pelos meus orientadores, a possibilidade, então, de eu fazer um sanduíche, né? Fazer uma parte do meu doutorado fora do país. Quando a gente conversou sobre isso, né? A gente viu, começamos a pesquisar tanto instituições, né? Que eu poderia fazer esse sanduíche, quanto possíveis editais para aplicação. Né? A gente viu, então, possibilidades de várias instituições, né? Que teriam, então, essa estrutura para a realização de experimentos em campo em ambiente marinho, né? E os editais, na época, né, disponíveis eram vinculados ao CNPq e à CAPES. Uma coisa que aconteceu é que eu peguei bem aquele período que tinha editais saindo, principalmente do CNPq, e que ninguém era aprovado, né, porque não tinha verba. Então, eu apliquei para 2 cronogramas do CNPq, isso em 2016, e os cronogramas não foram nem avaliados, os projetos não foram nem avaliados, né, por falta de verba. Mas em 2016, né, no segundo semestre, então, a gente teve um edital, né, da CAPES, pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, o PDSE, né, que então é via programa de pós-graduação. Então, em relação à instituição, além, né, de eu necessitar de uma estrutura para experimentos de campo, eu também queria um local onde todos os temas da minha tese pudessem ser discutidos e suportados pelos pesquisadores que lá trabalhavam, né? Então, eu, como trabalhei com bioincrustação, acabava que eu, dentro da minha tese, eu tinha temas correlatos, né, mais distintos, como é o caso, né, de plâncton, bentos, trabalhava também com ecotoxicologia e ecologia. Dessa forma, né, a instituição, né, que a gente avaliou como uma possibilidade era o Instituto de Ciências Marinhas, né, na Itália, e o supervisor, o possível supervisor, o Dr. Marco Faimari, que justamente trabalha com essa parte de bioincrustação, mas envolvendo, né, plâncton, bentos, e também tinha essa carga de ecotoxicologia e ecologia, além ainda da parte de anti-incrustantes e aplicação de tintas, né? Então, todas as áreas da minha tese estariam, então, sendo trabalhadas, né, nesse instituto.
Em relação a informações importantes, né? Então, esse edital, né? Ele era um edital onde a bolsa era da CAPES, mas a seleção era feita via programa de pós-graduação, né? Então, o meu programa era oceanografia biológica, e como a gente estava num ano, né, com uma baixa, não baixo estímulo de bolsas, mas o governo não tinha dinheiro, né, para disponibilizar bolsas, a gente recebeu apenas uma cota, que seria então uma cota de 1 ano, né, no programa de pós-graduação. Então, o que o programa fez? Para tentar fazer com que mais pessoas tivessem a oportunidade de ir, né, abriu o edital e dividiram então uma cota de um ano em 4, para que pelo menos 4 alunos do programa pudessem, então, ir para fora do país, né? E diferente, né, do que eu ouvi de outros programas, né, na oceanografia biológica, a gente teve mais candidatos, né, do que o número de bolsas disponíveis, né, das 4 bolsas disponíveis. E depois houve até um remanejamento, né, das que sobraram de outros programas, para que as pessoas que não ficaram entre os 4 primeiros, né, lugares ali na classificação do programa pudessem, então, ir, né, para fora do país. Então, eu consegui a bolsa, né, via esse programa, e uma coisa importante, né, que a Karina falou, acho que outros também falaram, que daí toda a comunicação, né, que a gente tem para essa parte burocrática, né, entre até a implementação da bolsa e depois no retorno para o Brasil também, né, é tudo via, então, linha direta, né, um sistema da CAPES, onde a gente consegue mandar mensagem, consegue ver o status da bolsa, né, então, isso facilita bastante, né, esses trâmites, né, para a saída do país e para o retorno, né. Em relação, então, ao meu supervisor, né, a gente decidiu, conversei com o Eric e com o Alexandre, né, que então eu tentaria ir para a Itália. Eu até cheguei, eu selecionei, né, além desse da Itália, eu tinha selecionado um também nos Estados Unidos, foi o primeiro que eu contatei, né, porque eles tinham uma estação experimental em ambiente marinho mesmo, né, enquanto que esse na Itália era em ambiente estuarino, né, apesar que a salinidade lá, no caso, chegava a 37, então seria um problema. E quando eu contatei esse nos Estados Unidos via e-mail, eu nunca recebi retorno, né, nunca, né. E passou, então, alguns dias, então a gente resolveu ver essa questão de ir para a Itália, né. Eu lembro que eu mandei um e-mail, tipo, sei lá, 9 horas da manhã. Eu acho que 9h15 eu já tinha a resposta. Foi muito rápido, até me assustei, porque acho que a gente, né, fica naquela expectativa de receber a resposta. Eu acho que eu não esperava que fosse tão rápido, né? Eu mesma mandei um e-mail. No e-mail, então, eu me apresentava como aluna de doutorado do programa de pós-graduação em oceanografia biológica, falava sobre o que era a minha tese, falava, então, que existia a possibilidade de eu ir para fora do país custeada, né, pelo governo brasileiro, e que eu gostaria de fazer, né, fazer experimentos de campo para responder tais perguntas, né, especifiquei o que eu queria fazer, e perguntando se eles tinham a disponibilidade de me receber, né. Então, ele me respondeu, o Marco me respondeu 15 minutos depois, dizendo que sim, que teriam como me receber, que seria ótimo eles receberem, né, uma pessoa do Brasil, e que me botou em cópia uma pós-doc dele, na época era pós-doc, que iria, então, me ajudar com os trâmites de documentação necessárias, né, que a CAPES exigia, né, o programa exigia, para que eu pudesse ir. Então, foi muito rápido e muito fácil, né, essa parte. Depois a gente teve uma reunião por videoconferência, né, mais para discutir, né, mais até a questão de documentação que eu ia precisar para tirar o visto, era mais relacionado a isso, não sobre o projeto em si. Nesse edital, né, do PDSE, não se exigia proficiência, né, bastava uma carta do meu supervisor dizendo que eu tinha um nível necessário de inglês, ou no caso italiano, né, mas no caso meu foi inglês, para ir para fora do país. Então, ele fez uma carta, me mandou, né, que foi o que eu anexei, então, aos documentos,
O visto, né? O consulado italiano ele tem, então, em Porto Alegre, que facilitou bastante, né, para tirar o visto. No entanto, quando eu fui a primeira vez, no site tinha uma lista de documentos necessários para ir, né? O tipo de visto é visto de estudante, para a Itália, né? Cada país vai categorizar uma pessoa da pós-graduação, pode ser visto de trabalho, visto de pesquisador. O meu era de estudante, e daí no site tinha uma lista de documentos, né? Quando eu cheguei lá para fazer o visto, tinha outros que não estavam especificados, né, nessa lista, né? Daí eles me deram um papel escrito, né, o que eu precisava trazer. Voltei com a documentação inteira, né? Tinha que ter a carta de concessão da CAPES, que também demorou bastante para chegar. O local de residência, então eles fizeram uma carta para mim lá no Instituto, dizendo o local que eu ia ficar, assinando, se responsabilizando que eu iria ficar naquele endereço. A passagem, ela tinha que estar reservada no mínimo, né, ou comprada, né, mas podia ser um risco se o visto não chegasse a tempo. E também a carta do Instituto e do supervisor, dizendo que eu ia exercer, então, pesquisa no local. E ao tempo, mais ou menos, para receber, não, porque eu tinha que ir lá retirar, né? Não mandou para casa, era em torno de 15 dias, né? Mas ficou pronto antes desse período. No caso da implementação da bolsa, né? Eu fiquei 5 meses ao todo, né? A cota era para ficar 4, mas eu fiquei com a CAPES para estender para 5 meses. Porque o meu projeto inicial, quando eu submeti a primeira vez para o CNPq, né, nos editais anteriores, era para executar em 9 meses. Então, eu tive que fazer o mesmo projeto e tinha que caber no período que eu tinha. Então, eu consegui essa extensão, né, fiquei com 5 meses, então, de sanduíche, né. Então, a CAPES, ela pagava na época, ela dava um valor, né, correspondente a valor de passagem de ida e volta, mais um auxílio instalação, que era o valor de uma mensalidade, e pagava os 3 primeiros meses juntos, tá? Isso para quem ficava, então, menos de 6 meses. Então, não havia necessidade de abertura de conta, né? Eu não abri conta, né? Eu sacava tudo pelos caixas, né? Liberei para uso internacional. E também a CAPES, ela dá um cartão, né? Que também tu pode sacar, pode transferir dinheiro, né, da conta brasileira para a conta no exterior, se for o caso, mas isso para quem fica mais de 6 meses, que não era meu caso. E agora eu acho que a CAPES, em relação à passagem, ela está comprando a passagem para o bolsista que vai viajar, né? Na minha época eu recebi esse valor, um valor, né, fixo para comprar a passagem de ida e volta. Né? Uma informação importante também é a questão do interstício, né? Que a Karina falou agora há pouco, né? No meu edital, o interstício, né? Que é o período que a gente tem que ficar no Brasil após o retorno, né? Da estadia fora do país sendo, né, paga pelo governo brasileiro, que é o mesmo período, então, no caso 5 meses, passou a contar da minha chegada ao Brasil, né? Então, tem editais mais antigos, por exemplo, um ano mais antigo que o meu, e começava a contar a partir da defesa da tese, né? Então, isso é sempre bom saber, né, do tipo de edital que vocês estão saindo, porque é uma informação bem relevante, né? Vai acontecer de terem, possivelmente, propostas para continuar no país, né? Ou para fazer um pós-doc, por exemplo. Então, tem que ter em mente a questão do interstício, né? E eu já ouvi também que existe, né, pessoas que conseguem uma autorização, né, da CAPES para cumprir o interstício após o pós-doc, por exemplo, caso ocorra, né, uma proposta. Então, eu fui, né, de Rio Grande para Gênova, na Itália, né? O Instituto esse de Ciências do Mar, ele possui 5 sedes na Itália, em vários locais, né? Seja no Mediterrâneo, no Adriático, né? Estão disponibilizados, e cada uma dessas sedes, elas têm uma especialidade, tipo geologia marinha, biologia marinha, química marinha. E eu fiquei, então, na parte de Gênova, né, na sede de Gênova, que é, então, especializada na parte de biologia marinha, né? Então, eu fui no dia 4 de abril de 2017
e retornei, então, no dia 31 de agosto do mesmo ano. Então, aqui é uma foto, né, do Porto de Gênova, né, então a estação experimental, né, do meu instituto ficava nesse porto, né, que recebia, então, água salgada, né, a salinidade variava aí de 35, 37, acabava, então, que eu tinha um ambiente marinho para a execução do meu experimento, né. E aqui, então, está o prédio, né, do instituto, né, onde eu trabalhava. Em relação às dificuldades, né, claro que a parte de tirar visto, da esperar a carta de concessão da CAPES, é sempre uma burocracia, né, isso a gente tem que aguardar, né, os períodos, os prazos, né, mas no final dá tudo certo, né. Em relação a outros tipos de dificuldade, né, o idioma, né, o inglês não foi um problema, até porque na Itália, no instituto, na verdade, eles falavam inglês, né, tranquilamente, conseguia discutir qualquer assunto em inglês. Agora, na rua, ninguém falava inglês. Era assim, ó, pensem, eu tinha celular, né, botei chip, né, então, muitas vezes, apesar do italiano ser muito parecido, né, muitas palavras são muito parecidas, outras são totalmente diferentes, né? Então, existia uma dificuldade na rua, né, em me deslocar e, às vezes, pedir informação em italiano. Mas aí a gente usa o Google, né, e normalmente dava certo, né? Quando eu cheguei no aeroporto de Gênova, eu lembro que eu saí do Brasil 2h de São Paulo, e eram 5 horas de diferença. Cheguei de manhã, cansada, sem dormir, e ainda quando eu chego no aeroporto de Gênova, me pedem para abrir minha mala, falando tudo em italiano, eu não entendendo nada, não sabia se tinha algum problema, se não tinha algum problema. Sei que abriram minha mala, ficaram lá, mas no final das contas me liberaram. Quando a gente chega também na Itália, além de ter o visto, já tenho visto permitindo a tua estadia pelo tempo, no caso, no meu eram 5 meses, a gente tem que fazer o permesso de soggiorno, que eles chamam, que é uma permissão, que é uma carteirinha, né, que diz que tu realmente tem permissão para ficar no país. Isso foi a maior dificuldade que eu tive. Porque isso me avisaram no consulado, que eu teria que fazer esse permesso de soggiorno. Mas só falaram assim, quando tu chegar lá, tu vai ter que fazer o permesso. Eu, tá bom. Cheguei no instituto mesmo, eles nem sabiam que eu tinha que fazer esse permesso de soggiorno. Ninguém sabia. Só que eu entrei na internet, né, e vi quais eram os passos que eu tinha que fazer para tirar esse permesso. E daí eu tinha que ir num correio, pedir o formulário. Daí eles me davam um formulário, mas era um formulário gigantesco, tinha várias páginas para eu preencher, e as informações, né, em inglês e italiano, explicando como é que eu tinha que preencher aquele permesso. Muitas coisas, ninguém conseguia me ajudar, que não sabiam o que significava aquilo, mas eu preenchi. Daí tu tinha que ir no correio enviar o permesso. Daí, depois disso, tu tinha que... para eu fazer o permesso, eu precisava do CPF italiano. Então, eu tive que tirar o CPF italiano antes de fazer o permesso. Para tirar o CPF italiano, eu tinha que ir numa agência, que se chamava Agência da Entrada. Quem que tu presume? Se tu vai na agência da entrada do país, eles falam outros idiomas, mas não, falavam só o italiano. Só que eu fui sozinha, né? Então, eu cheguei, entrei naquela fila, eles começaram a falar italiano, eu só respondia sim e não. E, no final das contas, eu saí de lá com o CPF, né, para poder dar entrada, então, no permesso. O permesso, para vocês terem noção, ficou pronto 15 dias antes do meu retorno. Então, não serviu para nada, né? Mas é uma exigência do país, né? Então, poderiam me solicitar e eu teria que dizer que estava sendo feito, né? Que eu não tinha em mãos, mas eu tinha o documento que comprovava que ele estava sendo feito. Então, isso foi, acho que a coisa mais difícil foi o permesso. E ainda para fazer esse permesso, eu tinha que fazer uma entrevista, né? Em italiano, não falava nada de italiano, né? E eu entrava num lugar cheio de imigrantes, cheio de gente de outros países, todo mundo gritando,
eles só falavam italiano, as pessoas não entendiam, porque tinha chinês, indiano, era uma loucura, era uma torre de Babel, essa parte foi a mais complicada. Mas no final, eles viram que eu era brasileira, né, quando eu entreguei o passaporte, e eles adoram brasileiros, então foi fácil depois que eu cheguei, né, que eu cheguei na minha fase da entrevista. Em relação à contribuição, né, como eu falei, minha experiência profissional, pessoal, realmente foi a melhor experiência da minha vida. Eu indico sempre para todo mundo fazer, né, o doutorado sanduíche, o doutorado pleno fora, ou coquetela, né, porque é uma experiência, assim, a gente vai com uma cabeça, volta com outra, né? A gente passa a ver as coisas de forma diferente, né? A gente passa a dar valor para muitas coisas do nosso país, né? Também passa a ver problemas também, né? Mas a gente volta... qualquer coisa quando tu está num outro país, que tu não é teu idioma, ou tu não está com outras pessoas, está sozinho, qualquer coisa acaba sendo um desafio. Mesmo ir no mercado, mesmo ir numa farmácia... É um desafio, e isso tu começa a passar a ver as coisas de uma forma bem diferente, quando tu consegue transpor essas barreiras que vão aparecendo, sabe? Então isso é uma coisa muito boa, e com certeza eu me tornei uma pessoa melhor do que eu era por causa da experiência no exterior. Em relação à parte profissional, sem dúvida, né, eu mantenho contato profissional ainda, né, com o pessoal lá da Itália, né? A gente tem vários projetos em andamento conjuntos, né? Em relação à tese de doutorado, né? Eu consegui, então, executar o experimento em campo numa sede experimental maravilhosa que eles têm, né? Tem um laboratório, que pode passar a noite, se quiser. Tem barco, tem toda a estrutura para a execução dos experimentos em campo, né? Relacionados à bioilustração. Os dados obtidos, né? Completaram, então, foi uma complementação de 2 capítulos da minha tese, né? E também a gente desenvolveu, então, 3 artigos em parceria, né? A minha tese, então, foi dividida em 5 capítulos, né? Sendo, então, que esses 2 capítulos tiveram dados muito importantes, né? Para a gente responder perguntas relacionadas à bioilustração. Além disso, né, além de executar a minha tese de doutorado, né, ainda eu pude, então, participar de projetos de pesquisa e de extensão do Instituto, né. Além disso, tive treinamento, né, de técnicas de manutenção de cultivo, ensaios toxicológicos, né, que, então, a gente passou também a empregar essas técnicas, né, no laboratório, né, tanto no laboratório de zooplâncton, quanto no laboratório depois do meu pós-doc, né, que foi o CONECO, no Instituto também de Oceanografia. E isso não tem preço, assim, tipo, essa troca profissional com outros pesquisadores, né, de outros países também, né, porque o Instituto também recebia gente de outros países, né, mas mais ali, né, da Europa. Em relação às oportunidades, né, eu defendi minha tese em 2018, né, e depois, então, eu ingressei logo em seguida como pós-doc no programa de pós-graduação em oceanologia, no programa, então, nacional de pós-doutorado da CAPES, e no edital do programa existia um pré-requisito de experiência no exterior. Então, sem eu ter feito o sanduíche, eu não poderia me candidatar para essa bolsa, né? Como eu já vi outras bolsas de outros programas de pós-doutorado que também exigem essa experiência. Em 2019, né, já fazendo pós-doutorado, eu retornei, né, para o Instituto como pesquisadora visitante, onde, então, eu executei alguns experimentos relacionados ao meu projeto de pós-doc, né, e agora em 2021, então, eu tenho uma co-orientada, né, a Ivna Vasconcelos, né, do programa de pós-graduação em oceanografia biológica, que então está finalizando o artigo dela, né, com dados que foram provenientes dessa minha visita em 2019, né. Além disso, né, eu tenho 3 co-orientados de doutorado, né, e eu incentivo eles, né, a fazerem, então, o doutorado sanduíche, né,
tanto pela questão pessoal quanto profissional, né? Uma das minhas orientadas, a Lara, né, fez, né, retornou já do sanduíche, né, e sem dúvida, tenho certeza que ela considera que foi uma experiência, né, maravilhosa, tanto é que, né, em questão profissional, né, a gente já teve 2 artigos, então, aceitos. E atualmente, então, eu faço pós-doutorado empresarial, a empresa Regenera Moléculas do Mar, né, é uma bolsa do CNPq, e sou professora substituta na FURG, né, no ICB da FURG, e apesar de não ser um pré-requisito eu ter ido para fora do país, né, sem dúvida, isso contou muito, né, para a obtenção, então, da minha posição atual. Aqui eu trouxe, então, umas fotos, né, mostrando né, a diversidade de coisas. Esse aqui foi um evento, né, um evento no Porto de Gênova, né, envolvendo, então, biologia marinha, né, ciências ambientais. Aqui eu montando, né, o meu experimento de campo, né, uma coisa que foi muito difícil é porque eu tive que montar fazer o design e montar o meu experimento, né? Então, isso aqui são canos PVC, para os meus substratos que eu iria testar, e eu tive que ir numa ferragem comprar todo esse material, né, em italiano. E daí eu botava no Google a palavra que eu precisava, né? Cano, fita, aquela Scott americana, e, tipo, traduzia tudo errado, eles não entendiam o que eu queria, mas no final das contas, eu acabei conseguindo comprar um material com muita dificuldade, né, para a execução, então, do experimento, né? Aqui são ensaios, né, de ecotoxicidade com ouriço. Aqui nós temos cirripédios, né, cracas. E aqui um evento de extensão junto com o Greenpeace, onde a gente, então, fez no Porto também de Gênova, mostrando, então, os organismos marinhos para crianças. E aqui, então, é a equipe, né, lá do Instituto da parte de Biologia Marinha, né, com quem, então, eu tenho, assim, ó, eu converso, se não é semanalmente, a cada 15 dias, né, com eles. A gente tinha combinado uma vinda deles para a FURG, para o Brasil aqui, mas aí em 2020 veio a pandemia e acabou que a gente não fez nada, né, quem sabe no futuro eles consigam vir, né, então... aqui eu deixei o meu e-mail, né? Caso alguém tenha interesse de falar sobre o doutorado sanduíche ou tenha interesse no instituto, né? Porque eu tenho contato, posso auxiliar, né? Nessa parte de contato inicial, né? E sem dúvida eu garanto que vai ser a melhor experiência que vocês vão ter indo para fora do país, né? Então, meus agradecimentos, né? À FURG, né? Pelo incentivo, né? À CAPES, ao programa de oceanografia biológica, né, que incentivou muito a minha saída e a saída dos outros alunos, né, para o doutorado sanduíche, e ao Instituto, né, de Ciências Marinhas de Gênova. Obrigada.